Aleluia, glória a Deus, amém. Senhor, se faz presente nesse lugar, glória a Deus, aleluia, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 7. Capítulo 7, a partir do versículo 15, vamos até o versículo 27, amém? Mateus 7, do 15 ao 27, eu amo a palavra de Deus, glória a Deus, amém, meus amados? Você está feliz de estar aqui esta noite? Amém. Você quer receber mais de Deus na tua vida? Amém. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as palavras, estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Senhor, na tua presença mais uma vez. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja, Senhor, escondendo, meu Pai, esse povo que está ouvindo a palavra, tanto os que estão aqui nessa congregação, quanto aqueles que estão vendo, Pai, através da rede social. Pai querido, eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor esteja me alinhando com o Senhor. Toma conta, meu Pai, de todo o meu ser, para que a Tua palavra saia pura, meu Senhor, para que ela saia, meu Deus, verdadeira, para que cada um aqui que ouça a Tua palavra, Pai, possa temer o Teu nome, santificar o Teu nome, e possa andar, Pai, em novidade de vida através da Tua verdade. Espírito Santo, eu me escondo em Ti e peço que a Tua unção seja dobrada para quebrar jugo, para restaurar as almas, para trazer transformação de mente, para que os destinos, ó Deus, sejam, Senhor, colocados no destino do Teu coração, aqueles pelos quais o Senhor tem sonhado desde quando criou cada um. Pai querido, eu peço uma cobertura de poder, peço um acervo, meu Pai poderoso, de anjos nesse lugar, que o Senhor esteja comissionando anjos de guerra, que o Senhor esteja protegendo a palavra que vai sair da minha boca, meu Pai, para que essas vidas aqui, Senhor, possam ser edificadas numa verdade, porque o Senhor tem glória para a Tua igreja, e, Senhor, a Tua glória não vem se não houver verdade na nossa vida. Pai querido, eu oro abençoando a mente de cada um, tirando todo o cansaço,
Peço que o Senhor esteja, Senhor, levando cativo todo pensamento, toda distração, Senhor, e que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo, meu Deus, o entendimento de cada um, Senhor, baseado no domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro abençoando, Senhor, cada vida, Senhor, e que essa, Senhor, cada pessoa nesse lugar, ou que esteja ouvindo essa palavra, leve uma porção, Senhor, para a sua casa, para que ela cresça, para que ela resplandeça a tua glória e a tua face, Jesus, porque a tua palavra, Senhor, é poderosa. Em nome de Jesus eu oro, agradecido e sabendo que o Senhor está me ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus queridos. Eu tomei emprestado uma frase de um filósofo, um poetista espanhol chamado Jorge Santayana. Ele disse: o nosso caráter é o presságio do nosso destino. Quando nós lemos esse texto de Mateus, essa fala de Jesus, ele quer nos alertar, ele quer nos mostrar a respeito de dois grupos de pessoas diante da visão de Deus. O Senhor está definindo dois grupos de pessoas, como que Deus está vendo. O primeiro grupo é o grupo daqueles que serão aprovados por Deus. O segundo grupo é o grupo que serão reprovados por Deus. Jesus, ele vem expondo toda essa verdade a respeito da existência desses dois grupos de pessoas que chegarão diante do Senhor a qualquer momento, então saberão qual é a visão de Deus a respeito de si. O texto nos mostra a diferença das escolhas e dos resultados. O texto nos mostra o que o homem vê e o que Deus vê. Nos mostra também como nós podemos fazer uma construção sobre qualquer fundamento. Nós podemos usar qualquer fundamento e nós podemos construir algo na nossa vida, ou construir a nossa história, o nosso destino, ou um propósito, em cima de qualquer fundamento. O que vai se revelado no final de tudo será o fundamento. Aqui a palavra me mostra fundamento versus realização, caráter versus reputação. Essência versus aparência. E é nesse texto que eu quero explorar uma das coisas mais exigidas por Deus na nossa vida. Não somente Deus exige, mas toda a sociedade onde nós estamos incluídos exige também. E quando nós não andamos dentro dos padrões dessa exigência, nós nos tornamos seres prejudiciais. Nós prejudicamos não somente a nossa vida, mas também a vida daqueles pelos quais nós tocamos. Eu quero falar sobre a importância de um caráter reto. Deus hoje veio com uma palavra muito forte no meu coração, trazendo a exigência de termos um caráter reto. Não está mais havendo negociação de Deus, principalmente com os cristãos. Não está mais havendo uma negociação para que o cristão faça o que ele faz do jeito que ele quer fazer e não se importe com o que Deus pensa. Não está mais havendo negociação com a paciência de Deus, com a longanimidade de Deus. O Espírito Santo quer que eu e você hoje tenhamos temor, porque há um resultado que Deus não quer nos dar, mas que o nosso caráter irá trazer até nós. Seja bom ou seja ruim. As nossas escolhas, elas definem o nosso caráter. Tudo começa com um pensamento. Alguém, eu creio que foi Charles Reader, alguma coisa assim, eu não me lembro direito, posso até estar falando errado, mas eu lembro de uma citação a respeito, muito comum a respeito de caráter, que fala: olha, semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. O nosso caráter, ele é um presságio do nosso destino.
Quando Jorge Satayana falou isso, ele estava falando exatamente o conceito de toda a fala de Jesus. Quando Jesus expôs a respeito, olha, acautelai-vos, Jesus está nos alertando. Tenha cuidado, preste atenção, fique atento, porque no meio de vós se levantam aqueles que não têm caráter e que mostram as suas grandes realizações. Veja bem que quando ele fala que o caráter, ele é o presságio desse destino, ele fala também, ele dá uma continuidade nessa fala, dizendo assim, olha, e quanto mais a integridade que temos e mantemos, mais fácil e nobre este destino tem probabilidade de ser. É a continuidade desse pensamento. Quanto mais você e eu temos e mantemos uma integridade, mais o meu destino e o teu destino tem probabilidade de ser nobre e é mais fácil de ser vivido, porque é mais fácil viver com a verdade. Quando Jesus, ele traz a luz, um fundamento, ele traz a luz, um caráter, ele traz a luz, uma essência, o Senhor, ele vai trazer tanto de quem é bom e quanto de quem é ruim. Então, ponha isso no seu coração. Não tem saída. O nosso caráter, o nosso fundamento, aquilo que está dentro de nós, que nos leva a afirmar tudo que nós fazemos e construímos e nos comportamos, em cima daquilo que ninguém vê, o nosso eu, os nossos pensamentos, é em cima desse fundamento, as nossas escolhas, é em cima desse fundamento que eu vou construir algo, mas é este fundamento que vai ser revelado. Eu posso querer mostrar algo, como eles chegaram para Deus e mostraram as suas realizações, mostraram as suas obras, mostraram a sua espiritualidade, mostraram o que eles fizeram de impactante. Eles mostraram a sua pregação, sua profecia, mostraram a operação no poder, expulsaram o demônio, mostrou que tinha algo que eles podiam fazer pelas vidas, mas Jesus disse, ei, as suas obras são importantes, mas mais importante do que elas é você. O seu caráter é o perfil moral e psicológico que você tem. Ele é formado pela sua forma de pensar e as suas ações. O seu caráter, ele é formado da sua infância, sua primeira infância, por uma consciência. Deus colocou em cada ser humano o que nós chamamos de sensos. Senso moral, senso de sobrevivência, senso de autopreservação, sensos que se voltam para o nosso eu. São nativos, colocados. São leis invisíveis, linhas invisíveis que nos dirigem, nos governam. Até quando nós não entendemos o porquê estamos sentindo ou querendo fazer aquilo quando somos crianças. Por exemplo, algumas vezes, uma criança, ela tem vergonha. Tem 1 aninho, 2 aninhos, e alguém vai dar um banho nela, se não for a mamãe ou o papai, ela puxa a roupa, ela não deixa ninguém tocar nela, ela fica com vergonha, mas ninguém ensinou para o bebê de 1 aninho e 2 aninhos, é um senso moral, eu tenho vergonha. Outra coisa, um bebê, a primeira coisa que ele faz quando ele nasce, ele não sabe falar, levantar uma plaquinha para a mãe, ele não sabe fazer um sinal, criar qualquer meio de comunicação com a mãe, fora o choro. Se ele não chorar, ele não come. Se ele não comer, ele morre. É senso de sobrevivência. Eu tenho que chorar. Quando Deus colocou isso na minha vida e na tua vida, na vida de cada ser humano, essa foi a plataforma que o Senhor colocou para que cada um pudesse crescer e ser construído, algo fosse construído. E através das construções
do meio pelo qual nós vivemos. Eu não creio plenamente na frase, nós somos fruto do meio, porque eu já vi muita gente quebrar essa regra, essa frase, é fruto do meio. Ele pode até sofrer certa influência, mas ele praticamente não será totalmente igual ao meio que ele vive. Quando o Senhor nos deu os censos, nós pai e mães, nós avós, nós tios, nós amigos, pegamos uma criança, nós temos que construir na criança uma consciência. Essa consciência vai guiar essa criança e vai formar o caráter dela. A consciência será a primeira voz para que um caráter não saia da linha. Jean Piaget, ele falou que uma criança, o caráter de uma criança até os 6, 7 anos de idade, e ele é formado pela consciência do que é certo ou errado pela voz de pai e de mãe e de alguma autoridade. Então a criança define que o que está certo e o que está errado foi o que disseram para ela. Então a criança até essa idade, e é a idade da inocência, então ela entra para a idade da consciência, e a consciência, então, ela começa a pensar diferente. É por isso que criança, quando chega nos seus 9 anos, ela começa a questionar muito mais coisas do que ela questionava quando só queria saber. Ela começa a combater. Queridos, o que eu quero falar para você diante dessa explicação é que Deus está querendo despertar o entendimento, não somente o entendimento, mas o temor de alguns de nós, ou de todos nós, porque nós sabemos o caráter que carregamos. Despertar o temor, porque o resultado do teu caráter está para chegar. Quando eu e você olhamos esse texto, veja que Jesus disse, olha, 2 homens, todos 2 construíram, um escolheu, fez a escolha, ele achou melhor. Eu não sei quais foram os requisitos para a sua escolha, mas olhando a areia, eu vou começar pelo tolo, olhando a areia, então eu vejo no caráter dessa pessoa, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa avarenta, uma pessoa sem senso de importância, uma pessoa que não tem qualquer tipo de proteção, não tem senso de proteção nem com ela, nem com a família. Ele escolheu um terreno que não haveria qualquer capacidade, até mesmo a olho nus, de construir-se uma casa e a casa permanecer. Por isso a palavra de Deus, Jesus chama de tolo. Mas o tolo que se prende ao seu próprio entendimento, acha que sabe tudo, deficiência de caráter, se revela também quando eu me estribo no meu próprio entendimento e não quero ouvir ninguém. Isso é uma faceta de um caráter deformado, de um caráter deficiente. Eu acho que eu sei tudo e eu atravesso todo e qualquer tipo de conselho, eu atravesso todo e qualquer tipo de informação que possa me garantir um sucesso, porque eu acho que eu sei das coisas, eu posso fazer as curvinhas na vida, eu posso negociar de maneira diferente, eu não preciso ir pelo caminho correto, porque vou gastar mais, vou trabalhar mais, eu vou pelo caminho mais fácil, porque vai me dar mais trabalho, eu vou levar mais tempo, eu vou ter que esperar mais, mas eu quero ter uma realização, então eu vou pelo caminho, fazendo as manobras do caminho. Isso é uma deficiência de caráter. Eu me desvio do caminho correto e tento fazer com que aquilo que eu penso seja uma lei, seja prioritário, ainda que até mesmo Deus esteja falando comigo. Há muitos de nós
que nós usamos a própria palavra de Deus para fazer negociações com Deus, usando a palavra, manipulando a palavra a nosso favor. Aí nós levamos para Deus em oração, porque nós queremos a realização da nossa vida do nosso jeito. Amém? Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo? Amém. Não fique com cara de vaca em porteira nova para mim, por favor. Quem me der glória a Deus, amém, aqui acolá, depois eu dou um chocolate de Páscoa. Povo animado de Jesus. Vou encomendar da minha nora Ju, que está com uma fabriquinha de chocolate a todo pique. Queridos, é muito sério o que Jesus está querendo nos alertar hoje. Essa palavra está vindo por preservação da minha vida e da tua vida, da minha história e da tua história. Esses dois grupos de pessoas, a diferença que eles tiveram foi a escolha do fundamento. Mas das demais coisas, tudo aconteceu igual. Eles construíram, eles passaram pelas mesmas lutas, eles tiveram a mesma situação com a água, com o vento, com o ímpeto na casa, mas a escolha do fundamento fez a diferença. Aí está o teu caráter. Se o teu caráter e meu caráter é formado por consciência, então eu te pergunto, a consciência que você está tendo para fazer o que você anda fazendo, para continuar na vida que você tem vivido, para você ser quem você tem sido, essa consciência está de acordo com a palavra de Jesus? Para você ser o marido que você é, para você ser a mãe que você é, para você ser o irmão que você é, para você ser o ministro que você é, para você ser o amigo que você é, para você ser a avó que você é, para você ser o profissional que você é, para você ser o funcionário que você é, a sua consciência tem sido alinhada com a palavra da verdade? Porque se você está alinhado com a palavra da verdade, a luz de Jesus, ela vai estar na tua vida, e você não vai negociar nada, nem por menor que seja, que possa vir das trevas. Não haverá espaço dentro de você, porque o seu caráter é baseado, é formado, é submisso àquilo que a verdade de Deus criou na tua consciência. Amém? Se a palavra de Deus diz não roube, então você criou uma consciência dizendo não vou roubar. Então se você está no seu emprego e você vê lá no seu emprego, você é o amigo do dono, o dono gosta de você, mas ali você é um vendedor, você vai vender algo daquela empresa e você dá um desconto, faz uma negociação por trás, para facilitar, para ser bonzinho com alguém. Então você faz uma negociação com uma cara de piedade, mas você está tirando de uma empresa que não te pertence. Será que você não pega, como se diz uma velha frase, será que porventura que tu permitirás que até um clipe te leve à condenação perante Deus? Clipe de uma empresa não te pertence. Lápis de uma empresa não te pertence. E como que você trata aquilo que não é teu? A Bíblia diz, se nós formos fiéis nas finanças iníquas, Deus vai nos mostrar que nós somos fiéis também nas finanças verdadeiras. Ou seja, se aquela finança que eu cuido não é minha, e eu sou fiel, eu guardo, Deus vai me dar a confiança de administrar riquezas, não finanças, riquezas verdadeiras. Está falando de caráter. Se eu sou
um pai ou uma mãe, aonde ninguém sabe o que eu faço quando estou longe da minha família, e o que eu faço me reprova, mas eu não posso mostrar para minha família. Eu preciso fazer o que eu faço para ganhar dinheiro para minha família. Você acha que isso que você está fazendo, que fere um caráter reto, vai ser bênção para a sua família? Queridos, nós podemos ver alguns homens na Bíblia que eles comprometeram o destino da sua casa devido a um caráter deficiente. Eu quero colocar uma coisa muito clara para você. Há deficiência no caráter e há aqueles que não têm mais caráter. Aqueles que o caráter já está tão destruído, tão deformado, pelo pecado, pela má conduta, que ele nem se preocupa mais, não tem mais consciência de erro, de nada, ele faz e pronto. E há os que têm deficiência no caráter. São aquelas áreas da nossa vida, do nosso eu. Mas antes de eu definir isso, eu quero te definir 3 principais pilares que revelam um caráter, para eu poder continuar essa linha de pensamento. Eu estou sendo complexa? Veja bem, o primeiro pilar de um caráter reto é a verdade. Amém? Quando alguém falta com a verdade, nós dizemos, essa pessoa é mentirosa, é enganosa. Ela pode até ser uma pessoa boa, carismática, simpática. Ela pode até ser um irmão legal na igreja, pode até ser altruísta, ajuda as pessoas, mas ela engana. Quando nós olhamos para essa característica, nós logo dizemos que essa pessoa é um mau? Sim ou não? Sim. Ela não é honesta nos negócios? Ela não é honesta nos compromissos? Ela não é honesta no que ela faz, do que ela fala, sempre ela vai dar um jeito de enganar. Então, ela não tem verdade. Então, a verdade é o primeiro pilar principal para a exposição de um bom caráter. Então, nós precisamos andar com a verdade como nosso escudo. Nós precisamos ser verdadeiros. Se você está andando numa mentira, no engano, se tem algo na sua vida que você está fazendo e que constantemente você engana, você faz algo que não é para fazer e diz que não fez, eu quero dizer para você, hoje é noite de você começar a criar um posicionamento interior, para depois você falar para Deus, eu vou criar um posicionamento contigo para mudar. Para que você não engane Deus, dizendo eu vou mudar, Deus, e não muda. A verdade, ela revela o caráter de Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Então, tudo aquilo que está fora de quem Jesus é, do que Jesus pensa, do que Jesus gosta, do que Jesus faz, tudo aquilo que vai contra aquilo que Jesus tem nos dito, não é verdade. Então eu preciso da verdade de Jesus para ter um caráter aprovado. Eu preciso tirar as mentiras do meu meio. Porque é o primeiro pilar que revela também um caráter deformado. O mau caráter, a mentira, o engano constante. Nós já vimos muitos cristãos, pessoas que eles dentro da igreja pedem oração, a gente ora, a gente jejua junto, nós podemos caminhar junto, ser exemplo. Pessoa é boa, mas aquela pessoa, ela tem essa deficiência. Quando chega o testemunho dela, N pessoas dentro da igreja.
Porque uma coisa é verdadeira. O caráter é o teu eu, mas ele está na área da mente. Faz parte do teu eu. Teu eu, meu eu, teu eu. Está em nosso caráter, é o nosso eu. Nós vamos fazer o que nós fazemos. Nós vamos realizar o que estamos realizando. Não é por causa de ninguém, não. É por causa da gente. Tenha você um bom caráter ou não. Se eu tenho um bom caráter, eu não vou fazer aquilo lá, porque vai me agredir. Vai agredir os meus princípios. Então, eu não vou fazer, não é por causa de ninguém. Eu vou fazer porque, primeiro, isso daí me agride. Porque se eu tenho uma consciência que me guia na verdade, eu tenho um caráter formado pela verdade, então eu não posso ferir a verdade que está dentro de mim. Partindo desse princípio, logo, secundariamente, eu vou colocar a minha posição, a minha ação, diante do que está me tentando, eu vou colocar a minha inclinação, submisso à decisão de não ferir a Deus. Eu vou repetir isso daí porque ficou complexo. Se alguma coisa vem e me tenta o meu caráter, a primeira pessoa que eu vou pensar em mim mesmo, porque já está formado em mim os meus princípios. Eu quero chamar o Joey. Joey, por favor, vem aqui na frente. Joey, olha ali, ele é seu pai, certo? Ele deixou você irado esses dias. Ele brigou, ele te humilhou, ele já fez isso muitas vezes. Samir não fez, estou usando um exemplo. Esse pai te agrediu, esse pai, ele bateu em você, uma ira cresceu em você. Eu te dou a oportunidade agora, vai, dá um soco no teu pai. Dá um soco no teu pai. Dá um soco no teu pai. Você conseguiria fazer isso? Primeiro, porque tu ia apanhar de mim. Segundo, por causa de ti. Não, primeira coisa, você jamais tocaria no seu pai, porque dentro de você violaria todos os teus princípios com relação a isso, certo? Jamais você tocaria fisicamente nele, jamais você agrediria seu pai, certo? Porque uma consciência foi formada na tua vida. E se tem uma tentação, uma oportunidade, diante do que você sente, de tudo que foi colocado em você, toda a circunstância, todas as causas foram colocadas, agora você tem uma oportunidade para você realizar algo, mas isso fere os teus princípios. Em quem você pensa primeiro? Em você mesmo. Eu não consigo, eu não vou, eu jamais faria isso. Obrigada, Joey. Samir nunca fez isso, tá? Fique registrado. Eu estou usando um exemplo para dizer, quando o meu caráter está formado, a primeira pessoa a ser agredida sou eu. Então, eu me posiciono diante da tentação, diante do desejo até mesmo de fazer algo, a tentação. Eu me posiciono contra, porque eu temo a Deus. Em segundo plano. Era primeiro o Senhor, não seja hipócrita, está passando por você primeiro, está passando pelo teu, está passando pelo teu caráter, está passando pela tua formação. Então você não pode fazer o que você faz, porque você tem algo, uma estrutura psicológica e moral, construída por uma consciência proveniente de uma verdade. E é isso que Jesus quer que eu e você entendamos. Quando eu vejo, então, algum pilar manifesto na minha vida que está denunciando um mau caráter, um mau comportamento, a inclinação errada, os pensamentos errados, veja bem que isso não tem a ver com o que você sente, mas é a sua escolha. Escolha é pensamento, escolha é raciocínio, escolha é decisão, escolha é entendimento do que você está fazendo. Quando eu identifico, então eu preciso
correr para a palavra de Deus, porque eu vou te dar uma palavra revelada. Não importa a fonte, não importa as circunstâncias, não importa os agentes que denegriram a tua imagem e causaram distorção no teu caráter e te formaram de maneira reprovável. Não importa, pode haver várias fontes, várias influências, várias pessoas que vão fazer com que alguém seja o que ela é de errado. Mas isso não intimida Jesus Cristo de Nazaré, porque basta uma fonte, uma verdade, uma pessoa, Jesus, para transformar o teu caráter. Você não tem desculpa, nem eu, diante de Deus, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele desceu no meu nível, no teu nível, para me dizer: Tânia, tu pode, minha filha, ser transformada. Coloque em mim a tua palavra, ela é implantada dentro de você, ela é poderosa para salvar a tua alma. Criar uma consciência real. Eu tenho também, filha, o meu sangue, que ele purifica toda má consciência. Transformação de caráter. O crente com caráter transformado. Ele pode ser um crente que não vai expulsar demônio, que ele não vai estar profetizando, ele não vai, mas ele anda com a palavra da verdade, ele anda submisso a Jesus, ele procura andar em integridade, ele procura andar em retidão. Ele pode ter defeitos, porque defeito é uma coisa, querido, se nós não tivéssemos defeito, a cruz não serviria de nada para nós. Não teria motivo de Jesus nos mandar carregar uma cruz. É porque nós temos defeito. Mas o que Deus está falando aqui, qual é a tua escolha? A tua escolha vai revelar o teu caráter. Quando eu entendo esses preceitos de Deus e valorizo os preceitos de Deus, dizendo então eu tenho que ter um caráter transformado. E a única maneira de eu mudar, porque chegou a um ponto de eu dizer que é minha natureza. Não é. É essência versus aparência. Um caráter deformado, ele se preocupa com a aparência. Um caráter reto se preocupa com a essência. Eu não tenho que prejudicar ninguém, eu não tenho que enganar ninguém, eu não tenho que andar em obscuridade, porque eu tenho que mostrar para alguém para eu ser aceito. Eu tenho que andar na verdade, eu sou aceito por Deus. Segundo pilar principal é a integridade. Ser íntegro. Como Paulo aconselhou Timóteo, ele disse: olha, você tem que ter um caráter aprovado. Comparado a alguém que no mercado há uma possibilidade muito grande de se lucrar com o que é contrabando, digamos assim, aquilo que é de natureza duvidosa. Pessoa mesmo nesse mercado, ela se recusa a ser igual. Então ela pode perder, ela pode ter menos, ela pode ter prejuízo, mas ela não negocia o seu caráter. Esse é o aprovado que Paulo fala. Timóteo, no meio de uma geração corrupta, não negocie a sua integridade. Seja reto, seja íntegro, ainda que você perca. Ainda que você perca amigos, ainda que você perca dinheiro, ainda que você perca elogios, ainda que você perca aquela rodinha de gente boa, e só queria te sugar porque você é milionário, você é rico. Rico não tem amigo verdadeiro não, é muito difícil. Ser íntegro aonde você está. Crente com caráter verdadeiro.
é portador do verdadeiro poder do Evangelho de Jesus. Porque ele não porta somente dons, ele porta a revelação de quem é Jesus através dele. É o teu caráter reto. Nós vivemos numa nação onde não há integridade. Essa palavra foi tirada, principalmente dos nossos governantes. Nós estamos vivendo a maior crise no Brasil, mas não é financeira. É uma crise de caráter. Não há verdade, não há integridade. E não há terceiro pilar, fidelidade. E isso está entrando para dentro das igrejas, aonde o cristão deveria ser aquele no meio da corrupção, no meio das trevas, aquele que não negocia a verdade, como diz em Provérbios 23, compra a verdade e não a vende, não negocia a verdade, ela vai aparecer no final, não negocia por causa da tua reputação, você não precisa estar mostrando para ninguém o status, não negocia a verdade do Evangelho, só para você ter algo na sua vida, vai aparecer no final, o teu caráter vai aparecer no final, você será revelado no final. É um presságio não somente da tua vida aqui, da minha vida aqui, mas da nossa vida eterna. Porque não adianta praticarmos coisas espirituais, coisas bíblicas, com o caráter errado. Não adianta pregar aqui com o caráter errado, não adianta cantar, não adianta ajudar o pobre, não adianta ajudar a viúva, não adianta dar oferta. Porque tudo que eu faço para o meu eu. Eu faço porque quero ser afamado, como Jesus repreendeu os fariseus, repreendeu os escribas, e disse: vocês buscam glória de homens e eu busco a glória de Deus. Isso é caráter. Alguns homens na Bíblia comprometeram. Você quer ver um? Esaú. Você sabe que a integridade e a fidelidade, elas andam juntas. E anda junto com a verdade, é um elo, são 3 elos muito fortes. Ao contrário disso, sabe qual que é? É a mentira, o roubo e a infidelidade. Isso revela um caráter deformado, deficiente. Esaú, por ter um caráter que foi formado por um pai complacente, ele cresceu mimadinho, cheio das suas vontades, cheio das suas urgências, a ponto dele desprezar o que não era para ser desprezado, a ponto dele deixar para lá posições que ele não poderia negociar. Esaú, eu comparei Esaú com o rei Jeoás. Esaú está com fome, ele tem uma posição legal e profética naquela tribo, pois estava destinado para ele Jesus, a primogenitura de Jesus. Ele desprezou Jesus quando ele desprezou a lei da primogenitura. E ele, porque ele estava com fome, não pôde fazer um jejum. Que me adianta de eu morrer? Caráter deformado, ele faz isso. Aí nós entendemos que isso é temperamento, é impaciente. Por isso nós precisamos do caráter de Deus que estão nos frutos. Por isso eu como cristão preciso da palavra de Deus e me submeter a ela, em amor e quebrantamento verdadeiro, não para que eu seja reto e julgue alguém, não, mas porque eu quero andar debaixo dessa realidade da verdade. Ela vai gerar em mim os frutos, e esses frutos vão revelar um caráter. Pais, os filhos precisam conhecer desde pequeno valores reais, e principalmente os valores de Deus. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela será vergonha para sua mãe. Esaú cresceu como um menino mimado, e ele
alterou o seu destino em Deus, porque desprezou um princípio de linhagem, desprezou uma descendência, desprezou os preceitos de Deus, desprezou, porque precisava comer. Quantos aqui não ficam bravos, desesperados quando a comida não está no seu prato na hora certa? Quantas vezes não amaldiçoa a comida porque não é aquela que você estava esperando? Preste bem atenção, que muitas vezes o que vai nos reprovar não são as grandes atitudes, mas algumas vezes serão as pequenas da nossa vida diária. E nós sabemos quando nós erramos. Nós sabemos, nossa consciência avisa. Então se lembre disso. Se eu continuar nesse caminho, eu vou formar um caráter. Eu vou formar um padrão de vida. Eu vou formar um padrão moral. Eu vou formar um padrão psicológico. Eu vou pensar dessa maneira. Então eu seguirei esse destino e ele me dará um resultado. O rei Jeoás, o profeta Eliseu está à beira da morte e agora chegou a hora daquele profeta deixar a bênção final. Aquele rei chega lá desesperado e diz: meu pai, Carlos, eu queria imitar a mesma fala. E o profeta, ele teve o seu grão final. Ele deixou a ação profética para que Israel vivesse liberto para sempre da Síria. Mas aquele rei, porque não teve percepção da sua posição como Esaú, nem da sua posição de liderança, e nem da sua posição profética diante do povo, aquele rei tolo, ele fez com que Israel ainda permanecesse debaixo do jugo da Síria. Quando o profeta pega na mão, diz: pega o arco, pega a flecha e atira, o profeta dá deixa. Ele diz: flecha da vitória. Para alguém que vivia oprimido, para alguém que pegou o ouro do templo, pegou o dinheiro, pegou tudo que tinha para pagar o rei da Síria, para ele não invadir Jerusalém, é sinal que aquele cara estava com medo. Agora ele está diante do profeta e um homem de Deus diz: a flecha da vitória. Era para ele lançar todas as possibilidades que ele tinha na sua mão para derrotar o inimigo, mas ele só fez uma oraçãozinha, só um jejuzinho. Caráter deformado, não tem consistência, não dá valor ao que é verdadeiro, despreza o que é real, não entende as coisas do Senhor, se entende, não dá o valor. Querido, quando nós mexemos com as coisas sagradas, com as leis, com os preceitos de Deus, nós precisamos ter mais temor, porque nós não sabemos se chegou no número 10, a justiça de Deus, nossos atos, nossas repetições erradas, nossos pecados, nossas inclinações. Quando chegar naquele nível, o Senhor vai chegar para nos cobrar. Teu caráter está ligado ao teu nome. E o teu nome pode abençoar e amaldiçoar pessoas que você toca ou que dependem de você. Jesus orou e disse: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantos de nós temos profanado o nome santo de Jesus por causa de um caráter deformado? E além do mais, não é porque é só deformado, é porque nós não queremos mudar, porque nosso orgulho não permite. Então nós ficamos presos. Eu tenho a verdade, eu não posso admitir que eu errei. E nós profanamos e nem percebemos que nós estamos tocando na coisa mais sagrada que existe no céu. É o nome de Jesus. Quando eu empresto e não pago, quando eu pego de alguém e não peço, quando eu engano, quando eu não sou fiel, quando eu persisto,
em ser daquele jeito, sabendo que está prejudicando, que está sendo errado, que está causando danos. Está longa a pregação? Quando eu só digo, eu não consigo, deixe de amar isso daí. Deixe de amar. Por quê? Porque você gosta lá no fundo. E você busca Deus porque você quer se sentir bem. Porque quando você faz, você se sente mal. Mas não é porque você quer abandonar aquilo. Porque você gosta. É um caráter que toca no nome. Há uma diferença entre temperamento e caráter. Tem uma pessoinha que ela manifestou o seu temperamento e depois o seu caráter. Pedro está lá no jardim com Jesus e alguém chega e vem agredir o amigo. Pedro é aquele que quando vê o amigo numa briga já chega dando uma voadora. Não sabe nem o que está acontecendo, mas está mexendo no meu amigo. Aquilo foi o temperamento sanguíneo. Partiu para cima, porque todo sanguíneo é assim. Se ele tem um amigo, ele vai para cima. Mexeu com o amigo, ele vai junto. Ali foi o temperamento. Mas quando alguém disse, tu és um dele, eu não. Imagina, nem conheço. Aquilo foi o caráter, a deformação do caráter dele. O caráter dele não tinha consistência suficiente para aguentar a pressão. Paulo falou de alguns companheiros de ministério que o abandonaram. Ele usa essa palavra. Ele ficou só. Ingratidão é uma das características de um caráter deformado. É uma das características que machuca. Nós não podemos ser ingratos com o Senhor. Então eu tenho que preservar o nome de Jesus nas minhas finanças, no meu comportamento. A palavra de Deus fala para os maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Gente, olha, sinceramente, eu acho que se eu fosse marido, eu ia dizer, Jesus, negocia esse negócio aí, arranca aí, porque tem mulher que o negócio é complicado. E Jesus vai dizer, tu acha que a igreja não é não? E ele diz, esposas, honrai aos vossos maridos como vocês honram a Deus. Se alguns maridos têm recebido honra da esposa, então ele vai dizer, é desse jeito que ela honra a Deus. Você entende o que eu estou falando? Jesus não veio colocar peso, ele veio colocar transformação. Jesus não veio nos dar regras, Jesus veio nos dar realidades. Jesus não veio nos propor uma coisa que nós não podemos. E nem podemos, e ainda que eu queira fazer, eu não faço sozinho, Ele faz comigo e com você. E isso é que é lindo. Quando eu entro para os caminhos de Deus, para a luz da verdade de Deus, para ser íntegro, para ser reto, porque tem um nome que eu carrego, está atrelado ao meu nome, ao meu caráter, é o nome de quem anda comigo, o nome do meu pastor, o nome da minha igreja, o nome da minha empresa, o nome dos meus filhos, o nome da minha esposa, o nome do meu esposo, o nome da minha família, meu pai, meu avô, que era o nome de pessoas honestas. Meu nome não está sozinho. Ainda que eu despreze todos esses nomes, eu não posso desprezar como cristão o nome de Jesus. Eu tenho que santificar o nome de Jesus. Eu não vou santificar dando um discurso bonito para alguém. Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Eu não vou santificar o nome de Jesus mentindo no louvor. Quantos de nós não mentimos hoje naquele consagro todo o meu ser a ti? Mas que mentira. Quem está com todo o ser consagrado? Corpo, alma e espírito. Consagrado a Deus é pertencente a Deus por completo, o único dono. Então vamos mudar a frase, Senhor, eu quero consagrar todo o meu ser a Ti. Nós não paramos muitas vezes para pensar, e é por isso que os pensamentos nos levam a caminhos obscuros na vida. Porque nós não comparamos ou não pensamos com relação à palavra de Deus. Paulo disse aos romanos, irmãos, por favor, eu rogo para que vocês façam culto onde vocês possam pensar.
Que vocês não venham para a igreja e se deixem levar pela emoção. Não, pense, se você está orando, pense o que você está falando, pense que Deus está te ouvindo. Se você está cantando, louvando, está pregando, pense bem, faça um culto racional. Fale com a palavra de Deus, deixe a palavra entrar na sua mente. Ela vai transformar. Ela não vai te dar só esboço de pregação, não. Ela vai te transformar. E os teus sentimentos vão seguir, as tuas inclinações vão seguir. E você vai ver que é mais fácil. E vai se tornar mais nobre a tua vivência, porque o teu caráter foi tocado por essa palavra. Para finalizar, eu quero contar uma história de um senhorzinho lá no Paraná, quando houve uma enchente. Esse senhorzinho, ele perdeu tudo. A água, a chuva, choveu muito, a enchente veio e acabou com tudo, ele já não tinha muita coisa. E ele queria entrar naquela casa inundada. E o bombeiro disse, não pode, não dá. E ele falou para o bombeiro, por favor, me leve lá, me deixe entrar na minha casa, por favor. E o bombeiro falou assim, mas o que o senhor quer lá? Eu quero o meu carnê, moço. Eu já perdi tudo. Não me deixe eu perder meu nome. E quantos de nós nem atentamos para a importância do nosso nome? Se não atentamos para o nosso, se não atentamos, se eu agir dessa maneira, como que a Tânia será vista? Se a Tânia é vista dessa maneira, Jesus será visto também. Porque a Tânia prega Jesus. Eu assisti um filme, uma parte do filme, hoje nós ligamos de manhã, o Sami está tomando café, liguei a TV e passou um filme, caçador de pipa, comprador de pipa, menino que está empinando pipa. E aquele menino lá em Cabu, empinando pipa e cortando as pipas, entraram numa disputa. E ele ganhou a pipa, ele ganhou coisa, a pipa caiu longe, a que ele ganhou, e o amiguinho correu, foi atrás. Eu vou buscar para você. Só que aquele menino sofreu uma violentação enquanto foi buscar pipa, e ele viu o seu amigo passar pelo que passou, por causa dele. E ele não negociou a pipa. Ele levou a pipa sangrando. Eu achei muito forte a cena, mas eu achei mais forte o caráter daquela criança. Eu sei que é um personagem, mas a forma como nós nos colocamos diante das circunstâncias que nos deu oportunidade para negociar o que é verdadeiro, é o que faz a diferença. Aquele garoto passou por aquilo, mas não negociou a sua fidelidade ao seu amigo. Cumpriu a sua palavra. Para encerrar, abra comigo, por favor, em Isaías 60. Eu quero te mostrar a intenção de Deus para mim e para você. Antes disso, eu quero falar uma frase que Moody falou e que eu achei engraçada, a forma como ela veio na minha mente. Moody falou assim, olha, o caráter é o que somos quando ninguém está nos olhando. E eu pensei, sabe em quê? Nós mulheres, quando nós estamos com as gordurinhas a mais, quando nós somos convidados para um casamento, alguma coisa, alguma questão social que nós temos que ir bem alinhadas, nós usamos cinta. Nos apertamos, nós precisamos manter aquele padrão, aquele estereótipo, nós precisamos manter aquele perfil, nós precisamos diminuir o tamanho e vamos com aquela coisa apertada. E quando a gente chega em casa, que solta. Ai, que alívio. Sabe o que eu quero dizer? Que assim é o teu caráter.
que lá onde você está sozinho, você se solta. E se tem algumas gordurinhas a mais no teu caráter, tem uma academia aqui poderosa para queimar, para você não precisar andar em aperto. Sabe por que a intenção de Deus para mim e para você está em Isaías 60. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasce. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas no braço. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Isso é caráter. Você recebe essa palavra? Você promete que no mínimo você vai fazer uma autoanálise com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ajude nesse ponto. Eu não sou sem caráter, eu estou com uma deficiência e eu não estou conseguindo me plumar nisso. Eu não estou conseguindo ficar aprumado. Eu não estou conseguindo ficar reto. Eu não estou conseguindo ser bênção com essa atitude. Compra a verdade e não a vende. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, pela tua palavra poderosa. Espírito Santo, a tua palavra é uma espada de 2 gumes, e ela penetra tão profundamente, dividindo alma e espírito. Sabemos que nosso homem interior é incorruptível, Senhor. Então, se nós andarmos no nível do Espírito, estaremos andando no nível da incorrupção. Mas se andarmos, ó Deus, na inclinação da carne, então teremos, ó Pai, morte como resultado. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, nessa noite, alinto a igreja, nos ajude, Senhor, a sermos íntegros, porque nós queremos sim resplandecer, Senhor. Queremos que as pessoas não olhem só nossos dons, mas que elas tenham confiança, porque temos um caráter que te honra. Senhor, eu quero pedir a tua bênção, meu Deus, sobre as mentes nessa noite, e que o Senhor esteja conduzindo, Pai, essa palavra mais profundamente, de maneira mais pessoal. Eu oro agradecida pelo teu amor. Amém. Queridos, permaneçam no que é verdadeiro, porque ali está a zona da honra.